Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, das 11 da manhã. Certo? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo. Acho que vai ser de novo por volta das 10 horas da noite, mais cedo um pouco, né? Toda noite tem relato. E às 11 da manhã tem relato também. Tem coletânea de relatos de segunda e sexta-feira. Tem tipo ao vivo de terça e quinta e sábado. Tem tipo ao vivo Maledite na quarta. E domingo coletânea temática de relatos. Ok? Joinha certinho? Tem promoção aqui, ó, na loja. A loja toda tá com 11% de desconto. Então, qualquer coisa que você quiser comprar na loja Assombrada, digita lá o cupom de desconto ALEGRIA, que você vai ganhar 11% de desconto até o dia 31 de agosto, tá bom? Vamos então começar com o relato, que é este daqui. A cobrança vem, não importa o tempo. Beleza, vamos lá. Boa noite, Ana. Eu me chamo Fulana, moro no interior de Minas Gerais, na cidade tal. Tenho 34 anos. Venho contar o relato que aconteceu com meu pai. Somos de família... Peraí, os nomes estão trocados ou não? Já, os nomes já estarão trocados. Venho contar o relato que aconteceu com meu pai. Somos de família espanhola, não sei. Vou tentar ser o mais detalhista possível para que você, Ana, tenha uma boa leitura. O meu pai, José Espanhol, nome fictício, tá? Como todos o conhecem, nascido em 1940, hoje está com 79 anos, graças a Deus, até a data de hoje, 2019. Bom, ele entrou para a Umbanda com 16 anos, sendo que não era nada bonzinho não, tá? Ana, o meu pai mexia com coisas pesadas, fazia trabalhos de amarração, fazia até para matar se fosse o caso, dependendo da situação e do valor que pagavam a ele. Ele trabalhava com uma entidade, que aqui não vou falar o nome da entidade aqui, mas ele trabalhava com uma certa entidade. E ganhou muito dinheiro, Ana. Conheceu minha mãe, que aqui vou chamar de Elídia, 9 anos mais nova que ele. Ela tinha 20 anos. A minha mãe, muito bonita, e o negão logo ficou doido com ela. E assim começaram a namorar e logo se casaram. Meu pai com 29 anos e minha mãe com 20 anos, no ano de 1970. A minha mãe era evangélica desde os 7 anos de idade e não aceitava o meu pai no terreiro trabalhando com entidades. Ana, minha mãe não tinha paz. O meu pai não parava em casa. Se acontecesse algo em casa, e como sempre ela estava sozinha, porque o meu pai vivia no terreiro ou dentro do cemitério fazendo trabalho, ela tinha que se virar e resolver sozinha. Aí ela deu um basta, ou as entidades ou ela. Nesse tempo que a minha mãe deu basta, eles já tinham os meus 2 irmãos. Já tinha os meus 2 irmãos, Fabrícia com 5 anos e Júlio com 1 ano e meio. Então, a minha irmã Fabrícia, em 1978, sofreu uma paralisia infantil. O meu pai levou ela para o terreiro para resolver e tentar a cura da minha irmã. Ela gritava de dor e era muito provável que ela não voltasse a andar e se voltasse iria ficar com sequelas. Meu pai, sempre muito bravo e como nunca mediu para falar, sempre falava para minha mãe: eu não sou cachorro para acompanhar essa corja que são os crentes. E ele falou que só ia com a minha mãe. Ele falou que só ia com a minha mãe se esse Deus dela aí fizesse o milagre de dar os movimentos da perna da minha irmã. Ele falava que ele nunca ia para a igreja, é isso? Eu não sou cachorro para acompanhar essa corja que são os crentes.
Ele falou que só iria com a minha mãe se esse Deus dela fizesse um milagre de dar os movimentos da perna da minha irmã. Sendo assim, deixava claro que ele nunca ia ser um deles. Até aí, beleza, minha mãe sempre pedindo a Deus que não deixasse que a minha irmã ficasse com a paralisia para sempre. E levaram ela para todos os lugares, levaram para as igrejas, para centros de umbanda, sei lá, hospitais de todas as cidades vizinhas, nada dava jeito. Sempre o mesmo argumento usado pelos médicos: se não ficar com a paralisia para sempre, ela vai ter sequelas. A minha mãe sempre muito fiel a Deus, orando em uma madrugada de sexta-feira, e o meu pai fazendo os trabalhos dele pela cidade afora nesse dia. A minha mãe, ouvindo meu irmão chorar, continuou orando. E a minha irmã, não tendo jogo nas pernas, foi se rastejando pelo chão até a geladeira. E como um milagre, ela segurou na porta da geladeira. Antigamente as geladeiras tinham um puxador grande. E aí ela ficou de pé. Abriu a geladeira, pegou a água para o meu irmão, que chorava de sede, e o meu pai chegou na hora e a viu na porta da geladeira, já com o copo de água na mão e em pé. Ana e assombrados, ele caiu de joelhos no chão chorando e pedindo perdão a Deus. Aí começou o tormento dele. Como se nunca tivesse ido a um centro, ele nunca mais voltou lá. E para quem entende do que eu tô falando, não é bem assim que se sai dessas coisas, não. Ele deveria despachar santo. Gente, eu tô lendo aqui, mas não entendo nada, tá bom? Só tô lendo aqui a história dela. E também, antes que falem alguma coisa, a gente já sabe aqui que não é a religião, mas é o que as pessoas fazem dela. Algumas pessoas usam para completamente fazer o bem, só fazer coisas boas, usam isso, mas outras, infelizmente, a gente sabe que não, né? Então é o caso aqui, mas vamos continuar. Ele tinha que fazer uma espécie de cerimônia desfazendo as ligações dele com a entidade que ele trabalhava, com todas as entidades, na verdade. E ele não fez, ele simplesmente não voltou mais. A minha irmã, como a minha mãe já esperava, voltou a andar novamente com uma bota ortopédica que os médicos mandaram usar. Ana, ela não ficou com sequela nenhuma. Impressionante. Anos seguiram normalmente. Meu pai foi para a igreja, nomearam ele como obreiro. Logo depois, a diácono da igreja. E assim foi. Então se seguiu a vida. Minha mãe, em uma noite, dormia tranquilamente e o meu pai tinha ido ao culto, como ele sempre fazia. Minha mãe teve um sonho nessa noite. E agora é a minha mãe contando o sonho, tá? Ela dizia o seguinte: eu andava por uma estrada de chão e aí eu vi uma espécie de bicho com pés de bode, muito feio. Eu não sei descrever a cara dele, de tão horrendo que era. Ele me batia com um chicote e eu corria. E ele falava: por causa de você eu perdi o meu cavalo, meu melhor cavalo. Cavalo é a expressão usada por médiuns que recebem as entidades. E eu corria muito, já quase sem forças para correr e sentindo muita dor das chicotadas, porque dava para ouvir o som do chicote cortando o vento quando era lançado. Dava para sentir o som do chicote cortando o vento quando era lançado para trás e voltava a me bater. Eu avistei uma casinha longe, simples e pequena. Era uma pequena igreja. E eu me joguei na cerca de arame farpado que tinha no terreno dessa tal casinha e caí dentro da igreja. Tinha muitas pessoas lá dentro e era tipo um culto só de oração. E eu ouvia o Salmo 91 que elas oravam. Agora voltei eu contando o relato. Beleza. Agora é a moça de novo. Ana, quando a minha mãe acordou do sonho, que foi quando ela conseguiu cair dentro dessa casinha, ela acordou. E o meu pai estava em cima dela orando o Salmo 91, em voz alta. E o meu pai falou que ele sentia o corpo dele levantar do chão e sentia a cabeça no teto. Agora eu não sei falar se ele realmente levitou ou foi só sensação. Mas, Ana, a minha mãe tinha as marcas da surra que ela levou pela entidade que
que ela levou da entidade. Tinha marcas de vergão do chicote nas costas. Meu pai, sempre como um bom pai, trabalhava muito para ajudar minha mãe. Tiveram mais 4 filhos, os gêmeos Paulo e Paula. Então, teve os gêmeos Paulo e Paula, teve o Renato e eu, fulana. No nascimento dos gêmeos, começou a descer ralo abaixo o império que o meu pai conquistou com os trabalhos no terreiro de Umbanda. Aqui, gente, ela fala aqui, mas não quer dizer, tá? Por favor, eu tô contando relato, mas eu sei que já tem gente que vai vir falar um monte. Calma, tá? Cada um tem a sua história aqui, como eu já disse. Bom, a minha irmã tinha uma doença rara que dava crises convulsivas e numa dessas ela ficou ruim e o meu pai gastava muito com tratamento com ela. O meu pai tinha carros. Na época, Brasília era um dos carros mais chiques da época, tá? E o meu pai tinha 2 e um Fusca. Ele tinha casa, tinha dinheiro guardado, tudo que ele ganhou com os trabalhos que ele fazia. E ele teve que vender tudo para pagar o tratamento da minha irmã Paula. Sendo assim, tendo que morar de favor em porões das casas de parentes, comendo o que dava e com 5 filhos. Sendo assim, eles ganharam um lote do prefeito da época e com muito sacrifício ergueram a casa. Eu nasci em 1985 e com 1 ano de idade nos mudamos para casa, ainda em construção, para sair do aluguel e viver com o pouco que os meus pais ganhavam. Então, anos se passaram e nada de anormal aconteceu. Porém, no ano de 2017, o meu pai apareceu com uma bolha no calcanhar e essa bolha virou uma ferida. Essa ferida foi piorando com o passar dos dias. A minha irmã Fabrícia, a que teve a paralisia infantil, sempre muito cuidadosa com os meus pais, ela já com 44 anos, levando meu pai a todos os angiologistas da cidade e região, até que um dia mandaram ele para um hospital vascular em Belo Horizonte, cerca de mais ou menos uns 300 quilômetros de onde a gente morava e ainda moramos. Isso já em 2018. Chegando lá, depois de 2 meses de internação, os médicos disseram que não tinha outro jeito a não ser amputar a perna direita dele. E com risco de 80% dele morrer na cirurgia. Ana, na hora eu senti que não era por acaso. E antes da cirurgia para amputar, eu recorri ao centro onde o meu pai frequentou, que ainda existe. Eu não tive sucesso. A dona do terreiro, que a nós sempre chamávamos de tia fulana, não acreditando no que eu pedia, negou que eu entrasse no quartinho de santo que era do meu pai. E eu segui frustrada o meu caminho na esperança de conseguir desvendar o que estava para acontecer com meu pai, que para mim é a pessoa mais importante na vida. Fui em um terreiro bem distante da minha casa e chegando lá eu não acreditei no que eu vi. Isso mesmo, Ana, eu não acreditei. Uma camboné, eu não sei, que é o nome dado à pessoa que ajuda a entidade em tudo quando está em terra. Ela chegou em mim e disse: a entidade tal que trabalhava com o pai dela, a entidade tal já está te esperando lá nos fundos. E eu senti que os meus olhos iam pular para fora da órbita. Fui lá, para os fundos desse terreiro e avistei um homem de capa preta alto me olhando de baixo para cima. Tipo quando a pessoa abaixa a cabeça, mas os olhos estão em você. Aí eu falei: o senhor tá me chamando? E ele falou: sim. E o que você quer saber? Ele respondeu: sim. E o que você quer saber sobre o seu pai de sangue? Eu tenho a resposta. Eu não estava acreditando, Ana, porque eu não havia comentado com ninguém dessa minha decisão. Não falei para ninguém mesmo. E aí eu falei:
Mas o que é que está acontecendo com ele? Seja o que for, eu me responsabilizo daqui em diante, mas mantenha o meu pai em sã saúde e que a vida dele seja preservada. E ele falou, Ana, uma palavra comigo que eu não tenho coragem de falar. Hoje eu dou risada, mas eu fiquei com o furisco que não passava nem Wi-Fi. Ele disse... Olha só a entidade, gente. Assim, você tem culhões para aguentar o que ele vai e tem que pagar? E eu amarela, já sem força nas pernas, eu falei, pelo meu pai, sim. Ana, nesse tempo, veio um homem cambaleando, como se fosse cair. Eu assustei, ele estava muito bêbado. Ele chegou ali no meio da gente e falou, ela pode não ter para aguentar, mas o meu... Ela pode não ter para aguentar, mas o meu e o dela junto aguenta e muito. Ana, ele comprou a minha briga com aquela entidade naquele momento. Pegou na minha mão, beijou e disse, ô moça formosa, conta comigo, tô com você nessa. A entidade tal falou com ele se ele tinha certeza de que ia me ajudar a resolver isso. E ele disse que sim. Bom, meu pai ia operar em 2 dias e eu tinha que ser rápida para desfazer tudo que a entidade me falava. Eu saí correndo para casa, chegando lá já em desespero, porque alguma coisa dentro de mim falava, você não vai conseguir, desiste. Mas eu não desisti. Fui comprar o que foi pedido. Ana, ele pediu para eu despachar santo, fazer a tal cerimônia que o meu pai não tinha feito há 40 anos atrás. E eu fiz no dia seguinte. Fiz, achei que não ia conseguir, mas eu fiz. Isso era numa sexta-feira que eu fui ao centro e ele disse que era para eu voltar no domingo. Eu fiz no sábado tudo o que ele pediu. E sábado à noite, com o terreiro vazio, eu estava lá. E não é que ele veio? Incorporou em um homem que eu não sei quem é e falou para mim, moça, você realmente cumpriu com o prometido. Gostei de você, tem palavra. E eu falei, eu só fiz pelo meu pai e faria quantas vezes fossem necessárias. E ele disse que a partir daquele dia ele iria deixar o meu pai em paz e iria poupar a vida dele por mim e que só ia deixar um aviso para ele, que quem não mede as consequências não deve mexer no que não tem certeza do que realmente quer. Eu fui embora, Ana, feliz e aliviada. E quando eu ia andando, ele falou, conta comigo para o que precisar e eu estarei sempre aqui quando quiser. Eu agradeci a disponibilidade e fui embora. No dia 27 de fevereiro de 2018, o meu pai operou, amputou a perna. Não correu risco nenhum de ameaça de infarto ou hemorragia. Saiu ileso da sala de cirurgia. Agora, no mês de abril de 2019, ele operou novamente. Dessa vez foi desobstruir as veias da perna esquerda para evitar o ocorrido na outra, né? A minha irmã Fabrícia deu a ideia de fazer e fizemos a desobstrução, é isso? Então, Ana, finalizo o meu relato falando que hoje o meu pai, com 79 anos, lúcido, não aceita que tocamos nesse assunto da Umbanda. Eu, Ana, gosto muito desse lado sobrenatural, mas evito qualquer tipo de vínculo com entidades que possam me fazer viver o que o meu pai viveu. Eles continuam evangélicos, hoje venderam a casa que fizeram com muito sacrifício por causa das escadas, para o meu pai é difícil se locomover. Ana, espero que você tenha a chance de ler esse relato e que não tenha sido um relato chato. Amo muito vocês, um beijo grande no coração de toda a sua família, principalmente nos Rampirinhos. Fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Peraí, vamos ver aqui o que eu entendi. Quem que era o homem bêbado que apareceu para te ajudar do nada? Olha aqui, ó, eu tava... Porque foi o seguinte, ela foi pedir pra entidade pra ajudar o pai dela. E ele falou que tinha que fazer umas coisas, né? E ela falou que ela faria, né, as coisas para salvar o pai. Você tem culhões para aguentar o que ele vai
e tem que pagar, ou seja, quem tinha que pagar era ele. Então ela tinha que fazer as coisas para ele não pagar, ou sei lá. E aí do nada, como assim, ó? Nesse tempo veio um homem cambaleando como se fosse cair. Eu assustei porque ele estava muito bêbado. Chegou ali no meio da gente e falou: ela pode não ter para aguentar, mas o meu e o dela junto aguentem muito. E ele comprou a minha briga com a entidade naquele momento. Pegou na minha mão, beijou e disse: ô moça formosa, conta comigo, tô com você nessa. Quem era esse cara? Era um homem de carne e osso ou era outra entidade que resolveu te ajudar ali? Essa parte fiquei meio perdida, mas que legal, né? Obrigada. E a entidade falou depois no final pra você: conta comigo pro que precisar e eu estarei sempre aqui quando quiser. E realmente livrou o pai da... Olha que legal, né? Então, por quê? Porque ele fazia as coisas que não era, né, ali muito bem. Então tinha que falar, a cobrança vem, não importa o tempo, né? Tudo que você faz de ruim volta de alguma forma. E era isso mesmo, porque a entidade confirmou, né? Num outro terreiro, é isso? E era isso mesmo, era cobrança. Que legal. Bom, pessoal, então, mais uma vez eu peço sempre respeito nos comentários, ok? Então, por hoje não é só, né? Por enquanto é só, mas à noite a gente tem mais relatos, tá bom? Não se esqueçam da promoção aqui do cupom de desconto e a gente se vê logo mais no relato ao vivo. Um beijo pra vocês, tenham um bom dia e fui!